Na aula de hoje, a gente vai estudar um dos conceitos fundamentais da matemática, quer dizer, é o estudo de base. O que é a base? A base e dimensão de um espaço, é o que dá a estrutura aos espaços vetoriais que a gente está estudando até então. No último exemplo da aula 2, nós mostramos um conjunto que tinham dois vetores e esses dois vetores geravam o R2. Depois acrescentamos mais um vetor a esse conjunto e mostramos que esses três vetores também geravam somente o R2. Quer dizer, então você não precisa de esse vetor adicional, ele não está adicionando nada ao espaço, a gerar um novo espaço. Então, o que a gente vai estudar hoje é exatamente isso, quer dizer, qual é a quantidade mínima de vetores que geram um determinado espaço. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a definição de que deveria ser um conjunto de vetores linearmente dependente. Veja o termo, é linearmente dependente, há uma dependência entre eles, e é linear. Isso significa, quer dizer, dado um conjunto de vetores V1, V2, Vn, num espaço pertencente ao espaço vetorial, nós dizemos que eles são linearmente dependentes, e a gente simplesmente coloca a sigla LD, de linearmente dependente, se essa combinação linear aí é igual a zero. Ou seja, se existem escalares α1, α2, αn, tal que essa soma, α1V1 mais α2V2 mais αn, Vn, é igual a zero. Bom, quando essa igualdade é verificada para algum elemento alfa diferente de zero, nós dizemos que esses conjuntos são LD. Quando essa igualdade só é igual a zero, quando todos os escalares alfa i forem iguais a zero, nós dizemos que esse conjunto forma um conjunto linearmente independente, ou LI. Tá? Então, é importante saber, você tem um conjunto de vetores, eles são LD, se essa combinação linear é verdade para uma solução que não seja somente solução trivial. Porque sempre que você pegar α1, α2, αn igual a zero, essa igualdade é verificada. Eles serão LD se além dessa solução trivial existe uma outra solução para algum alfa diferente de zero. Se não existe nenhuma outra solução além da trivial, a gente diz que é LI. No exemplo 1, nós vamos considerar V, o espaço vetorial V do R2 com um produto interno usual. Tá? Então, eu considero os vetores V1, V2 e V3, e eu quero saber se esses três vetores formam um conjunto linearmente independente ou linearmente dependente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a combinação linear desses vetores e verificar se existe uma solução além da solução trivial. Tá? Fazer a combinação linear é tomar três escalares α1, α2, α3 e fazer essa soma aí igual ao vetor nulo. Então, é α1V1 mais α2V2 mais α3V3. Substitua os valores de V1, V2 e V3 nessa igualdade. Você vai ter que α1 menos α3 tem que ser igual a zero, 2α1 mais α2 mais α3 tem que ser igual a zero. E aí nós temos que resolver o sistema. Bom, resolver esse sistema aí tem três incógnitas com duas equações. Tá? Então a gente sabe que isso aí, a gente vai ver ainda nas próximas aulas, que esse conjunto é um conjunto que tem infinitas soluções. Uma das soluções, você toma, por exemplo, α3 igual a um número real qualquer A, tá? Se o α3 é igual a A, então o α1 vai ser igual a A e o α2 vai ser igual a menos 3A, para qualquer que seja o A, tá? A número real. Bom, portanto, você tem uma solução, a sua solução alfa, que tem componente α1, α2, α3, será A menos 3A e A. Ou seja, qualquer que seja o alfa que eu tome igual a A menos 3A e A, é uma solução daquele sistema, daquela combinação linear. Tá? Ou seja, existem infinitas soluções para esse conjunto. Inclusive a solução trivial, quando você toma A igual a zero. Então não existe somente uma solução. Portanto, aquele conjunto é um conjunto LD. E o que significa ser LD? Quer dizer, LD significa que existe um vetor
que é dependente linearmente dos outros dois. Existe pelo menos uma dependência. Se você olhar no gráfico aí, a gente pode mostrar facilmente que V3, o vetor V3 é uma combinação linear entre o V1 e V2. Basta você tomar o escalar alfa menos 1, alfa 1 menos 1 e o alfa 2 menos alfa 2, 3. Então você pode escrever que o vetor V3 é uma combinação linear entre os vetores V1 e V2. Ou seja, se é uma combinação linear é porque ele é dependente linearmente dos outros vetores. Por isso que ao concatenar o V1, V2 e V3, a gente diz que eles são linearmente dependentes, porque pelo menos um é dependente linearmente dos outros. Veja o gráfico, é muito claro a relação. Quer dizer, você tem o vetor V1, V2 e tem o vetor V3, que é escrito como uma combinação linear dos outros. Um exemplo 2. Vamos agora pegar o mesmo espaço vetorial R2 e vamos excluir o vetor V3, do exemplo anterior. Bom, aí eu quero saber se esse conjunto é LI ou LD. Bom, para a gente saber se é LI ou LD, tem que fazer o mesmo sistema, a mesma combinação linear, alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 igual a 0. Substitua os valores de V1 e V2, aí você tem essa igualdade, daí você tira aqui, ao multiplicar alfa 1 por V1, alfa 2 por V1, você vai ter uma equivalência. Alfa 1 é igual a 0, 2 alfa 1 mais alfa 2 é igual a 0. Ora, se o alfa 1 é igual a 0, substitua no sistema de baixo, alfa 1 igual a 0 vai implicar que alfa 2 é igual a 0. Ou seja, a única solução possível para essa combinação linear é que os escalares alfa 1 e alfa 2 têm que ser iguais a 0. Isso implica que somente existe a solução trivial. E, portanto, esse conjunto V1 e V2 é um conjunto linearmente independente, ou simplesmente a gente diz que eles são LI. Não tem nenhum vetor, nem o V2 depende linearmente do V1, nem o V1 depende linearmente do V2. O que significa depender linearmente? Por exemplo, suponhamos que o vetor V2 é 2 vezes o vetor V1, ou o contrário. Isso significa depender linearmente. Tá? Aqui a gente mostra que eles não dependem linearmente um do outro. Exemplo 3. Exemplo 3, vamos tomar aqui uma matriz, né? Uma matriz que tem 3 linhas e uma coluna, com coeficientes reais. E eu quero saber se esses dois vetores aí, V1 e V2, dado pela coluna 1, menos 1, 0, e o vetor V2, 0, 2, 1, são LI ou LD. Ora, para ser LI ou LD é a mesma coisa, sempre a mesma definição. Você tem que fazer a combinação linear, igualar a 0 e verificar aqui se somente existe a solução trivial ou existe mais que uma solução. Muito bem. Ao fazer a multiplicação, a gente já sabe como é que multiplica um escalar por uma matriz. Você vai multiplicar o escalar por cada componente, tá? Você vai igualar a 0 e aí você verifica que você cai num sistema alfa 1 menos alfa 1 mais alfa 2, isso é igual a 0, 0, 0. Daí é fácil concluir que o alfa 1 é igual a 0, o alfa 2 é igual a 0, e portanto a única solução desse problema é quando todos os escalas são iguais a 0. Isso significa que os dois vetores V1 e V2 são linearmente independentes. Vamos ver o exemplo 4. Vamos pegar agora um exemplo, os polinômios, tá? Que é um assunto bastante importante de álgebra linear. Vamos tomar o polinômio P1, P2 e P3, onde P1 é um polinômio de grau 2, dado por x ao quadrado mais x menos 1. P2 é um polinômio linear, dado por 2x mais 3. P3 é um polinômio de grau 2, dado por menos x ao quadrado mais 1. Eu quero saber se esse conjunto é LD ou LI. É a mesma coisa. Você faz a combinação linear alfa 1, P1 de x, mais alfa 2, P2 de x, mais alfa 3, P3 de x, igual a 0. Bom, substitua o polinômio P1, o P2 e o P3, aí você vai tomar os coeficientes. Isso tem que ser igual ao vetor nulo. O vetor nulo para os polinômios é o vetor que tem 0, x ao quadrado, mais 0x, mais 0, que é tudo igual a 0, tá ok? Mas agora a gente tem que igualar os coeficientes que têm o mesmo, que estão associados à mesma variável, tá? Bom, aí você vai, ao igualar, você vai multiplicar alfa 1, x ao quadrado, mais x menos 1, depois o alfa 2 multiplica 2x mais 3, porque você
vai entrar com os escalares multiplicando todas, fazendo a propriedade distributiva. O alfa 3 vai multiplicar menos x² mais 1. Portanto, ao igualar os coeficientes que tem associado à variável de mesma potência com o polinômio de grau 0, aí você vai ter que α1 menos α3 é igual a 0, α1 mais 2α2 igual a 0, e menos α1 mais 3α2 mais α3 igual a 0. Bom, aí você verifica que a única solução possível para esse problema é quando α1 é igual a α2 igual a α3 igual a 0, tá? Ou seja, a única solução é a solução trivial. Isso implica que esses três polinômios são polinômios linearmente independentes. Tá ok? O exemplo 5 o exemplo 5 é um exemplo mais teórico. Quer dizer, eu quero verificar que todo conjunto V contendo o vetor nulo é um conjunto LD. Então ele diz o seguinte, olha, você tem um conjunto de vetores. Se um desses vetores for o vetor nulo, então esse conjunto é LD. Será que é verdade isso? Como é que você mostra? Bom, pega o conjunto V, tá? Com componentes V1, V2, VI e Vn. Como tem pelo menos um vetor nulo, vamos tomar o vetor VI igual a 0, tá? Igual a 0 não, VI igual ao vetor nulo. Muito bem. Se o VI é igual ao vetor nulo, eu quero saber se é LD ali, eu faço a mesma coisa, uso a definição. α1 V1 mais α2 V2 mais αi VI mais αn Vn igual a 0. Igual ao vetor nulo. Ora, o que significa isso? Ora, pelo menos uma solução não trivial tem esse problema. Já que VI é um vetor nulo, o αi pode ser qualquer número real. Porque qualquer número real vezes um vetor nulo me dá o vetor nulo. Ok? Bom, então existe pelo menos uma solução que é diferente da solução trivial. Que é a solução trivial é todos os alfas serem iguais a 0. Eu posso pegar todos os alfas serem iguais a 0, exceto o αi ser diferente de 0, que essa igualdade vai ser verificada, e portanto eu tenho uma solução diferente da solução trivial. Portanto, se o vetor nulo pertence ao conjunto, esse conjunto de vetores é um conjunto LD. Teorema. Um conjunto V, que tem componentes V1, V2, VI e Vn, é LD, se e somente se pelo menos um desses é a combinação linear dos outros. Isso significa o seguinte, ó, eu quero mostrar um teorema que eu tenho N vetores, e estou dizendo o seguinte, olha, esse conjunto de vetores LD é linearmente dependente, né? Se e somente se, pelo menos um desses vetores VI aí é combinação linear do restante dos outros vetores do conjunto. É isso que eu quero mostrar. É se e somente se. Como é que eu mostro a ida? A implicação, a ida significa o seguinte, qual é a minha hipótese para mostrar a ida? É que o meu conjunto é LD. Bom, se o meu conjunto V é LD, significa que existe pelo menos uma solução diferente da solução trivial, ou seja, existe pelo menos um alfa aí diferente de 0, tal que a igualdade abaixo é verificada sem que necessariamente todos os alfas sejam iguais a 0. Então, pelo menos o alfa aí é diferente de 0. Então eu tenho essa solução. Se o alfa aí é diferente de 0, tá? Eu posso pegar e separar o alfa aí, dividir toda essa igualdade por alfa aí e isolo o meu VI. Ao isolar o VI, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com VI igual menos alfa1 sobre alfa I, V1, menos alfa2 sobre VI, V2, menos, tá? Até chegar em menos alfa-n sobre VI, Vn. Observe o seguinte, que eu posso dividir isso por alfa-i, porque eu estou supondo que ele é diferente de 0, tá? Bom, então o que significa isso? Se você olhar menos alfa1 sobre alfa-i, é um número real, tá? Menos alfa2 sobre alfa-i também é um número real. Ou seja, tudo isso é um número real. Significa que VI é uma combinação linear de V1, V2, Vn, tá? Ou seja, por quê? Essas divisões são todos números reais. Tá? Então existem os escalares de tal forma que VI pode ser escrito com combinação linear dos vetores V1, V2, Vn do conjunto V. Então significa que o vetor VI é linearmente dependente do restante. Tá?
ou seja, VI é uma combinação linear dos outros vetores. Vamos mostrar agora a volta do teorema, tá? Vamos mostrar que se um vetor V é uma combinação linear do restante, o conjunto que o pertence é um conjunto LD. A recíproca do teorema, tá? Vamos considerar a hipótese que eu tenho é que VI é uma combinação linear eu vou supor que VI é uma combinação linear dos outros. E quero mostrar que esse conjunto todo é um conjunto LD. Bom, se VI, por definição, se VI é uma combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn, ele pode ser escrito como uma combinação linear. Então eu escrevo VI como uma combinação linear de todos os vetores V1, V2 até Vn. Tá? É claro que nessa soma aí não está o vetor VI, ele está lá de fora. Agora eu passo, como eu tenho essa igualdade, eu posso passar o VI para dentro dessa igualdade. O que eu fico? Eu vou ficar com B1, V1 mais B2, V2, ou beta 1, V1 mais beta 2, V2, mais beta I menos 1, VI menos 1, mais beta menos 1, VI, mais beta I mais 1, VI mais 1, beta N, Vn igual a 0. Ora, isso aí é a definição de ser linearmente dependente ou independente. A gente sabe que se existe uma solução, além da solução trivial, então esse conjunto é LD. Mas observe que o coeficiente do VI é menos 1. Então o BI é menos 1. Significa que nós já estamos vendo essa igualdade ser igual ao vetor nulo, sem necessariamente o beta I ser igual a 0. Portanto, esse conjunto já é um conjunto linearmente dependente. Tem pelo menos uma solução, que é tomar o beta I menos 1, que é a solução do problema. Então, o conjunto realmente é LD. Uma consequência desse teorema é que, dado um conjunto de vetores V1, V2, Vn, nós vemos que eles são linearmente dependentes, ou formam um conjunto linearmente independente, se e somente se nenhum desses vetores é a combinação linear dos outros. Ou seja, não existe nenhum que eu possa escrever como combinação linear dos outros. Então, se isso é verdade, nós vemos que esse conjunto é um conjunto de vetores linearmente independente. Veja o seguinte exemplo. Nós consideramos o espaço formado pelos vetores V1, V2, V3, o conjunto, e vamos considerar o W formado só por V1, V2. Nós vimos anteriormente, no início dessa aula, que esse vetor V, esse espaço V com os vetores V1, V2, V3 era um conjunto LD, tá? E W era um conjunto LI. Por quê? O W nada mais é que o V, que eu estou extraindo simplesmente o vetor V3, tá? Então, significa que esse V3 é uma combinação linear dos vetores V1 e V2. E nós já vimos isso. Quer dizer, como é que eu posso dizer, mostrar que V3 é uma combinação linear de V1 e V2? É fácil, né? Você toma V3 e escreve com uma combinação linear de V1 e V2. Pega alfa 1 e alfa 2 reais quaisquer. Então, se V3 é uma combinação linear é dependente linearmente de V1 e V2, é porque ele pode ser escrito dessa forma, alfa 1 V1 mais alfa 2 V2. Ora, quem é V3? V3 é menos 1, então vai ser igual alfa 1 V1 mais alfa 2 V2. Você passa, substitui quem é V1 e V2, multiplica o escalar pelo par ordenado e iguale as componentes. Você vai ter que alfa 1 é igual a menos 1, alfa 2 igual a 3. Ou seja, como vimos anteriormente, esse vetor V3 ele pode ser escrito como menos V1 mais 3V2. Por isso que aquele teorema diz isso. Se um conjunto é LD, pelo menos um desses vetores é combinação linear dos outros. Aqui nós fizemos por causa do V3, mas a mesma coisa valeria para o V1. Eu também posso mostrar que o V1 no espaço V é uma combinação linear de V2 e V3. E a mesma coisa o V2. O V2 também pode ser escrito como uma combinação linear de V1 e V3. Ou seja, de fato existe pelo menos um que é a combinação linear dos outros. E você pode escolher aí, nesse caso, qualquer um deles. Ok? Veja o exemplo. A combinação o V1 também poderia ser escrito como 3V2 menos V3. E o V2 poderia ser escrito com 1/3 de V1 mais 1/3 de V3. Mostrando que
Pelo menos um deles é a combinação linear dos vetores restantes do espaço. Veja aqui no gráfico o que é essa combinação linear, o que significa o V3 ser igual a menos V1 mais 3V2. Ou seja, você tem o V1, tem o V2 e o V3 embaixo é escrito uma combinação linear dos outros. Então, observe que o espaço, tá? O espaço gerado por V1 e V2 é o mesmo espaço gerado por V1, V2 e V3. Porque o V3 pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2. Então, não vai gerar nada de novo. Tudo que o V3 faz, eu posso fazer com a combinação linear V1 mais V2. Então, não gera nada de novo. Ele tá demais aí para gerar espaço. Então, algumas propriedades de dependência e independência linear, tá? Eu estou considerando aqui um espaço vetorial, né? Eu tenho S formado simplesmente por um vetor, o vetor V, tá? E vamos supor que esse vetor V é diferente de zero, o vetor V é diferente do vetor nulo. Então, se o vetor só tem um vetor e ele é diferente do vetor nulo, então esse conjunto só pode ser LI, tá certo? Se ele é diferente do vetor nulo, então como é que eu mostraria se ele era LI ou LD, tá? Eu teria que fazer a combinação linear, mas a combinação de um vetor só seria alfa vezes o vetor V igual a nulo. Se o vetor V é diferente do vetor nulo, alfa vezes V igual ao vetor nulo, simplesmente quando o alfa é igual a zero. Então a única solução trivial seria alfa igual a zero, e portanto esse conjunto unitário é LI. Um outro conjunto, que é uma definição, na verdade, quer dizer, o conjunto vazio que está contido no espaço vetorial, a gente sempre, por definição, ele é um conjunto linearmente independente, tá? A proposição 3 diz o seguinte: se eu tenho S1, você tem um conjunto menor, um subconjunto S1 dentro de S, e SLD, se S1 é LD, o S é LD. Quer dizer, se o menor S1 é linearmente dependente e ele está contido no maior, o maior vai ser linearmente dependente, é claro, tá? E o contrário é o seguinte: se você tem um conjunto maior que é linearmente independente, então o subconjunto de S também é linearmente independente, tá? Porque se em S eu tenho N vetores que são linearmente independentes, se eu tomo um subconjunto desses N vetores, K vetores, ele continua sendo linearmente independente. A quinta propriedade diz o seguinte: eu tenho S1 formado por V1, V2, Vn, contido em V, Li e S, tá? Então, eu tenho um conjunto de vetores até N, que é um conjunto Li. E tenho S formado por V1, todo o conjunto S1, mais acrescentando um vetor dado, tá? Se eu acrescento esse vetor dado e ele passa a ser LD, o conjunto SLD, então, porque esse dado que eu estou acrescentando a mais é que é dependente linearmente do resto. Ou seja, então, o vetor dado é uma combinação linear dos outros vetores restantes, do vetor V1, V2 e Vn. É uma coisa bem simples, né? Eu tenho um subconjunto, tem N vetores, tá? Eles são LI. Sendo LI, ele satisfaz aquela igualdade. Aí eu pego, acrescento a esse conjunto de vetores um outro vetor, e esse conjunto passa a ser LD. Ó, se ele passou a ser LD, é porque esse novo vetor que eu acrescentei é uma combinação linear dos restantes. Bom, os exercícios dessa parte teórica, eles estão nas páginas 183 e 184 do livro texto. Tá ok? Bom, vamos agora estudar a base de um espaço vetorial, tá? Do espaço vetorial V. Um conjunto B de vetores V1, V2, Vn, contido em V, é uma base de um espaço vetorial, se, primeiro, esse conjunto é Li, tá? E segundo, se esse conjunto gera todo o espaço vetorial. Então, essa é uma das teorias muito importantes da álgebra linear. Quer dizer que um conjunto é uma base, primeiro, ele tem que ser Li, e o conjunto das combinações lineares desses vetores tem que gerar todo o espaço. Tá ok? É importante esse conceito de base. Base é a que dá a estrutura, né? Toda a estruturação de um espaço, tá? Então, a gente sabe, a gente vai ver que a base,
A base não é única, tá? Existem várias bases que geram o mesmo espaço, ok? O primeiro exemplo, toma o conjunto B formado pelos vetores que tem como componente um 0 e um 1. A pergunta é, esse conjunto B é uma base do espaço vetorial R2 com um produto usual? Né? Bom, a primeira coisa é verificar se é LI. Bom, verificar se é LI, verificar se é aquela combinação linear, fazer aquela combinação linear e verificar que a única solução é alfa 1 e alfa 2 iguais a 0. Muito bem. Ao fazer o produto do escalar por par ordenado, você vai ter alfa 1, 0 mais alfa 2, 1 igual a 0, 0. Daí é fácil mostrar que a única solução possível é que alfa 1 igual a alfa 2 igual a 0. Portanto, esse conjunto é um conjunto LI, tá? Vamos ver se ele gera o espaço. O que é gerar um espaço? Gerar o espaço R2. É dizer que qualquer que seja o vetor do R2, ele pode ser escrito com uma combinação linear desses elementos do conjunto B. Será que isso é verdade? Então toma um par XY qualquer do R2, tá? Pega o par XY do R2 e vamos verificar se eu posso escrever esse par com uma combinação linear desses dois vetores. Bom, de fato, toma XY e você vai ser igual alfa 1 vezes 1, 0 mais alfa 2, 1, né? Ao fazer essa soma, você vai ter que alfa 1 mais alfa 2 e a segunda componente alfa 2. Portanto, você igualando os respectivos valores, você tem x igual a alfa 1 mais alfa 2 e y igual a alfa 2. Portanto, uma solução é que alfa 2 é igual a y e alfa 1 é igual a x menos y. Ou seja, para qualquer que seja o par xy do R2, eu posso escrever esse par com uma combinação linear desses elementos de B. Ou seja, esse B gera o espaço R2. Portanto, se B é LI e B gera R2, então esse conjunto é uma base do espaço R2. Ok? Muito bem. O que significa ser uma base? Quer dizer, o que significa gerar? No gráfico você está olhando aí que você tem um par XY, né? Você tem um par XY. Esse par XY pode ser escrito com combinação linear do vetor V1 e V2. Onde V1 é aquele par 1, 0 e o V2 é 1, 1. Então qualquer que seja o elemento do R2, ele pode ser escrito com combinação linear entre os vetores V1 e V2. Ok? Bom, então esse exemplo, o exemplo anterior, a gente mostrou que aquele conjunto era uma base. Mas será que existem outras bases? Por exemplo, pega o conjunto B, outras bases do R2, pega o conjunto B com par 1, 0, 0, 1, tá? Bom, isso também é uma base. Por quê? Para você ser uma base, tem que mostrar que é LI. Para ser LI, você faz a combinação linear e é fácil verificar que essa combinação linear só é verificada quando alfa 1, alfa 2 igual a 0. E de novo, qualquer que seja o par XY, ele pode ser escrito de forma bem simples agora, como x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1. Ou seja, qualquer que seja o elemento do R2, pode ser escrito uma combinação linear entre os vetores 1, 0 e 0, 1. Tá? Então, esse conjunto B também é uma base para o espaço R2. Então, nós já vimos dois conjuntos que são bases do espaço R2. Eles não são necessariamente iguais, mas vocês vão ver que eles têm o mesmo número de vetores. Isso é importante. Tá? Não são iguais, mas têm o mesmo número de vetores. Essa base que a gente está colocando aí, esse conjunto 1, 0, 0, 1, que a gente mostrou que é uma base, ela é a base, a gente chama essa base canônica do R2, pela simplicidade dos elementos e pela simplicidade de você representar o par XY com uma combinação linear desses elementos. Ok? Outros exemplos de base canônica é a base do Rn. Pega o Rn, você sabe que cada vetor do Rn tem n componentes, né? Aí você toma o primeiro vetor com componente 1, o resto 0, o segundo vetor com componente, a segunda componente igual a 1, o terceiro vetor, a terceira componente igual a 1, e o enésimo vetor, a enésima componente igual a 1. O resto é tudo 0. Bom, esse conjunto também é uma base, é fácil verificar, tal qual para o R2, é uma base do Rn, e também é conhecida como uma base canônica do Rn. E se eu tenho um conjunto B formado pelo elemento 1, tá? Esse elemento, o 1, é uma base para
para a reta. Por quê? Porque qualquer x da reta, qualquer elemento da reta pode ser escrito como x vezes 1. Tá? O 1, esse 1 aí, esse número real que também é um vetor da reta, ele é LI, porque ele é único. A gente já mostrou que um vetor é diferente do vetor nulo, é sempre LI. E ele gera o R. Portanto, esse conjunto B é uma base para a reta. Mas não precisava ser o 1, podia ser qualquer número real diferente de 0. Podia pegar o número 5. B igual ao número 5. Esse número 5, a gente sabe que é LI e ele vai gerar R, porque qualquer número real pode ser escrito como alfa vezes R. Pega número 5. Qualquer que seja o número alfa qualquer da reta, pode ser escrito com uma combinação linear dessa base, que é a base 5. Ok? Exceto 0. Se B fosse 0, ele não vai gerar, evidentemente não gera reta. Tá? Não é qualquer elemento da reta que pode ser escrito assim. Ele gera simplesmente um conjunto que tem o vetor nulo. Tá ok? Exemplo 2. Vamos considerar essas matrizes. Eu quero saber se essas matrizes geram o espaço das matrizes 2 por 2. Ok? Toma esse conjunto aí, que tem esses elementos, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Quero saber se é uma base. Bom, para mostrar que é uma base, o que eu tenho que fazer? Mostrar que são LI e mostrar que geram o espaço, esse conjunto. Mostrar que é LI, tem que fazer aquela combinação linear. Não, faça a combinação linear, né? É a mesma definição. Os escalares, quando multiplicado por uma matriz, vai multiplicar cada componente da matriz por esse escalar. Aí você iguala ao vetor nulo das matrizes 2 por 2. O vetor nulo da matriz 2 por 2 é uma matriz que tem números reais 0, 0, 0, 0. Tá? Você iguala, você verifica que a única solução possível para essa igualdade é quando o alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa 3 igual a alfa 4 igual a 0. Ok? Então esse conjunto é um conjunto LI. Então, para mostrar que gera, você tem que pegar um elemento qualquer, né, das matrizes 2 por 2, que tem componentes A, B, C, D, e mostrar que ela é uma combinação linear desses elementos da base. E é fácil verificar, basta você multiplicar, entrar com esses escalares, que eu posso escrevê-lo dessa forma. Ou seja, então, esse conjunto B, formado por essas matrizes 2 por 2, é uma base das matrizes, do espaço vetorial das matrizes 2 por 2, com coeficientes reais. Ok? E essa base também é chamada de base canônica. Exemplo 3. Vamos considerar agora o conjunto dos polinômios. Né? Polinômios, ele é formado por 1, x, x ao quadrado, xn. Tá? Eu quero saber se esse conjunto é uma base do espaço dos polinômios. De novo, tem que mostrar que esses vetores, ou esses polinômios, são LI. Para mostrar que é LI, você tem que fazer aquela combinação linear. E é fácil você mostrar que isso aí só é verdade, que essa igualdade só se verifica quando todos os escalares são iguais a 0. E depois, eu quero saber se essa base gera todos os espaços dos polinômios de Gauss. Então você pega um polinômio de Gauss qualquer que seja um polinômio de Gauss, que tem coeficiente A0, A1x, A2x², ANxn, eu tenho que mostrar que qualquer que seja esse polinômio, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses elementos da base. Bom, é fácil você mostrar isso, porque aqueles elementos da base é exatamente a base canônica. Então, basta você tomar o A0 igual a 1, o A1 igual a x, ou seja, qualquer que seja, o AN igual a xn, que você mostra que qualquer que seja o polinômio de grau n é escrito com combinação linear dos elementos da base. Tá? No caso aí, basta tomar. Normalmente a gente mostra que P é uma combinação linear dos elementos da base quando você tem alfa i, alfa 1, alfa 2, alfa n, que escreve o polinômio igual. Então você pega o polinômio P, que tem coeficiente A0, A1x, A2x2, ANxn, igual a alfa 1 que multiplica 1, mais alfa 2 que multiplica x, mais alfa 0 que multiplica 1, alfa 1 que multiplica x, alfa 2x ao quadrado, alfa nxn. Aí você iguala os coeficientes. Ao igualar os coeficientes,
basta tomar AI igual a alfa I. Tomando AI igual a alfa I, então você está mostrando que qualquer que seja o polinômio de grau N é uma combinação linear da base. Essa base dos polinômios também é conhecida como, também é chamada como base canônica dos polinômios. Vamos ver um exemplo agora de conjuntos que não são base. Pega, por exemplo, esse conjunto B que tem dois vetores. O primeiro é 1 que tem componente 1 e menos 1, o outro vetor tem componente 3 e menos 3. Então, por que ele não é uma base? Ele não é uma base porque ele não é LI, ele é LD. Você verifica claramente que o segundo vetor é 3 vezes o primeiro vetor. Tá? Então, eles são LD. Não satisfaz a definição de ser base. O segundo exemplo, você pega B igual a um único vetor, 1 menos 1. É claro que esse conjunto, a gente já viu que o conjunto, se tem um vetor que é diferente do vetor nulo, é único, esse vetor é LI. Mas por que ele não vai gerar todo o R2? Ele não gera o R2. Ou seja, porque eu quero mostrar que B não é a base para o R2. Ele não gera o R2 porque você não pode escrever qualquer que seja o par XY escrito com uma combinação linear desse vetor. Ou seja, não é verdade que qualquer que seja XY eu posso escrever da forma alfa 1 vezes 1 e alfa 1 menos 1. Tá? Não é verdade que eu possa escrever isso. Qualquer vetor, por exemplo, eu posso pegar o número 1 e 4, o número 1 e 4 do R2 não pode ser escrito como uma combinação linear do vetor 1 e menos 1. Então, ele não gera o R2, embora seja LI. Então, para ser uma base, tem que satisfazer as duas condições, ser LI e gerar o espaço. O primeiro exemplo não era LI, e o segundo exemplo não gera o espaço. Então, uma observação importante é que se eu tenho um conjunto de vetores LI, tá ok? Então, um conjunto de vetores LI. Então, o espaço gerado por esses vetores, tá? Se eu gero um espaço, então esse conjunto vai ser uma base para esse espaço, tá ok? É claro, porque ele é LI. Aí você pega todas as combinações lineares desses vetores, você vai gerar um espaço, tá? Um subespaço. Como ele é gerado por esses vetores, tá? E além do mais, esses vetores são LI, é claro que esses vetores vão ser uma base para esse espaço, tá? Por exemplo, você toma aí esse conjunto de vetores de B é formado pelas componentes 1, 2, 1, menos 1, menos 3, 0. Então isso aí está contido no R3 e a gente sabe, é fácil mostrar que esse conjunto aí é um conjunto LI, tá ok? Olha, aí você põe, esse conjunto de vetores eles vão gerar o seguinte subespaço, o subespaço de todas as ternas x, y, z do R3, tal que 3x menos y menos z igual a 0. Quer dizer, o subespaço que eles estão gerando é uma parte do espaço todo. Não é todo elemento do R3 que pertence a S. São só aqueles elementos cuja 3 vezes o valor de x menos y menos z é igual a 0. Então é um subespaço, é uma parte do R3, tá? Então é claro que, como esses vetores B já são LI e geram S, então ele é uma base para S. Mas não é uma base para o R3, é uma base para esse conjunto gerado S. Um teorema fundamental em relação ao espaço lateral é o que a gente vai enunciar agora, tá? Então você considera, o teorema diz o seguinte, considera uma base que tem N vetores, tá? Você tem uma base de um espaço vetorial V. Então todo conjunto com mais de N vetores é um conjunto LD. Ou seja, essa base tem só N vetores. Qualquer que seja o conjunto com mais de N é linearmente dependente, tá? Isso é um resultado bem importante, de saber que a base tem um número ótimo de vetores, ou um número mínimo de vetores possível, tá? Como é que eu mostro esse teorema? Como é que eu demonstro o teorema? Eu considero primeiro uma outra base, né, que tem M vetores, então vamos supor que esse M seja maior que N, quer dizer, eu considero uma nova base, né, a gente sabe que para o mesmo espaço vetorial existe infinitas bases, tá? Então vamos tomar uma outra base, qualquer para o mesmo espaço, vamos considerar que seja uma base, e vamos considerar que M seja maior que N. E o que eu quero mostrar que esse conjunto de vetores é LD, é linearmente dependente. Bom, para eu mostrar que esse conjunto B' é linearmente independente, eu vou tomar escalares x1, x2, xm, não todos nulos, tá certo? Tais que x1
W1 mais x2, W2 mais xm, W1 é igual a zero. Então o que eu quero mostrar, como eu quero mostrar que W1, W2, Wm é um conjunto linearmente dependente, eu quero mostrar que existe x1 e x2 e xm, pelo menos um diferente de zero que satisfaz essa condição. Tá ok? Quer dizer, não existe só a solução trivial. Então eu quero mostrar a existência de xi, pelo menos um xi diferente de zero. Bom, como B é uma base de V, e o W pertence a B', portanto, WI pertence ao conjunto V, ao espaço vetorial V, eu posso escrever qualquer que seja os WI como uma combinação linear dos elementos da base. Tá ok? Porque, por definição de V1, V2, Vn ser uma base de V. Tá? Todo elemento de V pode ser escrito com combinação linear desse elemento da base. Muito bem. Ao substituir 2 em 1 e ordenando os termos, substituindo aquela combinação linear de W, tá? Lá você queria mostrar aqui que W1, W2 era um LD. Então, tem que satisfazer aquela condição. x1, W1 mais x2, W2 mais xm, Wm igual a zero. Como eu tenho cada valor dos vetores aqui, W1, W2 por essa igualdade, eu vou substituir e vou ordenar os termos, né? Ordenando os termos, eu tenho essa soma, tá? Como esses vetores V1, V2, Vn são uma base, a gente sabe então que eles são LI. Portanto, alfa 1x1 mais beta 1x2 mais beta 1x1 tem que ser igual a zero. Todos esses elementos aí tem que ser igual a zero. Ora, sendo m maior que n, se esse m é maior que n, se você olhar esse sistema, eu tenho n equações, eu tenho n equações e tenho m incógnita. Mas o m é maior que n. Significa que eu tenho muito mais incógnita de que equações. Isso vai implicar que eu tenho uma infinidade de soluções, não só a solução trivial. Eu tenho outras soluções além da solução trivial. Portanto, esse conjunto B' é um conjunto LD. Por quê? Eu consigo determinar x1, x2, xn, nem todos iguais a zero, de tal forma que aquela combinação linear seja satisfeita. Portanto, a conclusão que você tem, que a gente toma, que é o mais importante, se eu tenho uma base de um espaço vetorial e essa base tem n vetores, qualquer conjunto, para ser uma base, ela vai ter que ter no máximo n vetores, tá? Porque se ela tiver mais que n vetores, vai ser LD. É o que nós provamos agora. Muito bem. Duas consequências desse teorema, dados duas bases quaisquer, né? Foi o que eu disse agora, quer dizer, duas bases quaisquer de um espaço vetorial têm o mesmo número de vetores, tá? É fácil você mostrar que se um é base, né? Se eu tenho dois conjuntos, né? Se A é base e B é LI, então você tem que ter N maior que M. E por outro lado, como B é base e A é LI, você tem que ter M maior que N. Aí você tem a igualdade, foi que a gente disse anteriormente. Mas o próprio teorema já diz isso, tá? Se você tem N vetores, se você bota um outro conjunto com mais N vetores, ele é LD, portanto não vai ser base. Então, toda base tem o mesmo número de vetores. Eu insisto em dizer que existe uma infinidade de bases, mas todas essas bases têm o mesmo número de vetores. Exemplos. A base canônica do R3, por exemplo, a base canônica do R3 é aquela base que tem 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá? A base canônica, ela tem 3 vetores. Qualquer base do R3 vai ter 3 vetores. A base canônica que nós demos como exemplo das matrizes 2x2, das matrizes coeficientes reais 2x2. Aquela base canônica, lembra que tinha 4 vetores? Por quê? Porque a matriz 2x2, o número de elementos, como nós mostramos que aquilo era uma base, e lá tinha 4 vetores, então a base da matriz M, das matrizes quadradas 2x2, tem que ter no máximo 4 vetores. E os polinômios. Quem que a gente mostrou que era a base dos polinômios de grau n? Eram 1x, x ao quadrado, x elevado a n. Se você for computar isso aí, dá n mais 1 vetores, tá?
Então, qualquer que seja a base dos polinômios de grau n, tem n mais 1 vetores. Dimensão de um espaço vetorial. Quer dizer, a dimensão vai falar exatamente o que nós estamos falando do número mínimo ou número ótimo dos elementos de uma base de um espaço, né? Definição. A dimensão de um espaço vetorial V, não nulo, tá? É o número de vetores de uma base para V. Tá? A gente já viu anteriormente, qualquer que seja a base tem o mesmo número de vetores, então a dimensão é exatamente o número de vetores da base. Normalmente você denota por dim_V, dimensão de V. Bom, se o espaço vetorial não possui base, então você diz que a dimensão desse espaço é zero, tá? Por exemplo, você pega o espaço que só tem um vetor nulo, tá? Ok? Porque a gente sabe que esse conjunto é LD, tá bom? Então a dimensão dele é zero, tá? Na reta, a dimensão da reta, nós vimos que o número 1, ou qualquer que seja o número real diferente de zero, gera todo o R e L. Então a dimensão é 1, a dimensão do Rn é N, a dimensão das matrizes quadradas 2 por 2 é igual a 4, porque a gente mostrou que aquela base canônica tinha 4 vetores, portanto, e mostramos que era uma base, e portanto a dimensão de R das matrizes 2 por 2 é igual a 4. Tá? Em geral, a dimensão das matrizes N por N, com M linhas e N colunas, é dada por M vezes N. Tá? E dimensão dos polinômios de grau N, a gente viu também que é N mais 1. Observação. Tá? Você já viu um espaço vetorial, né? E a dimensão de V é igual a N. Se S está contido em V, é um subespaço, S um subespaço de V, então a dimensão de S é menor ou igual a N. Tá? É claro que se V um espaço vetorial, a dimensão de V é igual a N, S é um subespaço de V, a dimensão de S é menor ou igual a N. Tá ok? Se a dimensão de S é igual a N, é porque S é o próprio subespaço V. Tá? É o subespaço trivial. Tá? Suponha que V é igual a R3. Então, se S está contido em R3, temos que a dimensão, nesse caso, né, a dimensão de S ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3, que seria o próprio V. Tá? Então, essa dimensão de S é igual a 0, porque S é formada simplesmente pelo vetor nulo, que é um subconjunto de V. Ok? Se dimensão de S é igual a 1, é porque S é uma reta, tá? Contida aí nesse espaço V, tá? E essa reta tem que passar pela origem, tá? Porque senão não seria nenhum espaço vetorial, tá? A dimensão de S igual a 2 é porque você está no plano, e a dimensão de S igual a 3 é porque o S é o próprio R3, tá? No caso aqui, a gente está tomando o espaço vetorial igual a R3, ok? Então, você sabe, pela dimensão, você sabe quais são os elementos da base e que espaço que ela está gerando, ok? Mas, de qualquer forma, se você tem o espaço VR3, a dimensão dele é 3, qualquer subespaço vai ter uma dimensão menor ou igual a 3. O teorema é exatamente para falar, o próximo teorema é um completamento, né, do anterior. Ou seja, você tem um espaço vetorial de dimensão n, tá? Você tem um espaço de dimensão n, qualquer conjunto de vetores Li de V é parte de uma base. Isso é, se você tomar qualquer conjunto, um conjunto menor de vetores de V, ela é parte de uma base. E essa base pode ser, esse conjunto de vetores pode ser completado até formar uma base de V, tá? Suponhamos que você tem um espaço, quer dizer isso é o seguinte, você tem um espaço vetorial V de dimensão, imagine que V seja o R3, a dimensão do R3 é 3, tá? Eu tenho um conjunto de dois vetores que são Li, então eu posso completar esses vetores com mais um vetor, porque eu preciso de 3, de tal forma que essa nova base é uma base também para o R3. Então eu posso completar sempre uma base com um vetor Li. O exemplo, vamos mostrar um exemplo
desse teorema que eu falei anteriormente. Imagina o seguinte, você tem um vetor V1 que tem a componente 1, 0, 2, tem o V2 que tem a componente 0, menos 1, 3, tá? Eu tenho só V1 e V2, tá? Eu quero completar esse conjunto que tem V1 e V2 de tal forma que seja uma base do R3. Bom, então a gente sabe por informação, pelo exemplo anterior, que a dimensão do R3 é 3. E aí eu só tenho 2 vetores. Então eu tenho que acrescentar um vetor. Mas eu não posso acrescentar qualquer vetor. Eu tenho que acrescentar um vetor que seja linearmente independente em relação aos outros dois. Tá? Porque se eu acrescentar um LD, eu não estou acrescentando nada em relação a subespaço gerado. Tá? Então eu tenho que acrescentar um V3, completar, que só tenho 2, completar com V3, só que esse V3 tem que ser linearmente independente dos outros dois. Como é que eu faço para mostrar que eles são... como é que eu acrescento um vetor de tal forma que ele seja linearmente independente? Tem que mostrar que ele não é LD. Mostrar que não é LD é mostrar que esse vetor não pode ser escrito com uma combinação linear dos dois vetores que já formam a base, V1 e V2. Ok? Então, pega um vetor V3 qualquer, do R3, ABC, e eu não quero que ele possa ser escrito da forma α1 V1 mais α2 V2. Mas α1 V1, quem que é o V1? 0, 2. Quem que é o V2? 0, menos 1, 3. Fazendo o produto escalar e associando as componentes respectivas, o que eu vou ter? Eu vou ter que eu não quero que o ABC, que o elemento qualquer do R3, seja escrito da forma α1 menos α2 e do α1, 2α1 mais 3α2. Ou seja, se você pegar um V3, um vetor V3, que tem componente 2 menos 1, 0, ele vai ser uma base, porque eu não tenho como escrever, não existem escalares α1 menos α2 e 2α1 mais 3α2 que possa ser escrita como uma combinação linear desses elementos. Quer dizer, nunca posso escrever 2 menos 1, 0 com uma combinação linear de V1 e V2. Não existe isso. Então, eu estou acrescentando àquele conjunto anterior o vetor V3, e agora eu tenho esse V3 como LI, e como eu sei que a dimensão é 3, sendo ele LI, vai ser uma base do R3. Tá ok? Ou seja, sempre que eu tenho um conjunto de vetores LI, eu posso ir adicionando, acrescentando vetores, tá? De tal forma a que esse conjunto de vetores seja uma base, tá? Esse completamento é limitado pela dimensão. Se o espaço tem dimensão n, eu tenho 10 vetores, então eu tenho que acrescentar n menos 10 vetores, tá? Que sejam ali. Então, esse novo teorema diz o seguinte: eu tenho uma base Vn, tá? V1, V2, Vn, uma base do espaço vetorial. Então, todo vetor V pertencente a esse espaço vetorial se exprime de maneira única como combinação linear dos vetores de V. Ou seja, esse é um resultado bastante importante, que todo elemento, todo vetor do espaço vetorial, você tem uma base formada por V1, V2, Vn, tá? Então isso é uma base para o espaço V. Então qualquer que seja o vetor V desse espaço vetorial, ele é escrito como combinação única, de maneira única, desses elementos da base. Não existe, eu não posso representar de duas formas diferentes. Essa representação como elemento da base é única. Como é que a gente prova esse teorema? A demonstração é o seguinte: vamos supor, sendo V1, V2, Vn uma base e V pertencente ao espaço vetorial, claro que o V pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos da base. Muito bem. Vamos supor, por absurdo, né, por recorrência absurda, que existe uma outra maneira de você representar o V, tá? Com escalares beta. Então vamos supor que V pode ser escrito como beta 1 V1 mais beta 2 V2 mais beta n Vn. Então aí, nesse caso, eu tenho, por absurdo, que ele tem duas representações. Bom, o que eu faço? Faço a subtração da primeira igualdade com a segunda igualdade. Quando eu faço a subtração, o que eu tenho? O vetor V menos o vetor V dá o vetor nulo. Vai dar α1 menos B1 vezes V1, α2 menos beta 2 vezes V2 e αn menos beta n igual a Vn. Tá certo? Então, se você observar, essa diferença αi menos beta i, tá, são números reais. Tá? Sendo eles números reais,
e você tem uma combinação linear igual a zero, essa igualdade, sendo que V1, V2, Vn é uma base, tá? Sendo uma base, o que implica? Implica que essa solução só existe quando o αi igual a beta-i. Só existe quando os escalas são todos nulos. Por quê? Porque V1, V2 e Vn é uma base. Se eles são uma base, eles são Li. Se são linearmente dependentes, aquela combinação linear só é verdadeira quando todos os escalares são iguais a zero. Portanto, esses escalares que tem essa diferença, α1 menos beta1, α2 menos beta2, αi menos beta-i, todos têm que ser iguais a zero. Se são iguais a zero, é porque α1 tem que ser igual a beta1, α2 igual a beta2 e αn igual a beta-n. Isso significa que o V é representado de forma única. Tá ok? Agora, dessa parte de base e dimensão, tá? Vocês procurem no livro, no livro texto, nas páginas 191 e 193, que tem uma variedade de exercícios para vocês fazerem. Ok?